Então, nesse encontro, nós vamos estudar a responsabilidade civil do Estado. E, ao estudar a responsabilidade civil do Estado, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que vocês estudaram lá em IDPP, Instituição de Direito Público e Privado, é o que é essa responsabilidade. Vocês lembram desse termo, responsabilidade? O que é a responsabilidade? A responsabilidade seria você assumir as consequências dos seus atos. Então, se você faz atos corretos, justos, você vai ter consequências positivas. Se você faz atos errados, injustos, ou aqueles que contrariam o direito, nós dizemos que esses atos são atos ilícitos. Então você vai assumir as consequências negativas. Então você vai assumir a responsabilidade. Então a responsabilidade era assumir a consequência dos seus atos. É claro que os atos corretos não existe uma consequência, né? É só você lembrar da estrutura da norma jurídica, porque você fez aquilo que era esperado. Dado o fato temporal, deve ser a prestação. Ou seja, você tem que fazer o que é correto. Mas nem todo mundo faz o correto. Então, por isso que tem o juízo disjuntivo de Carlos Cóssio. Ou, dada a não prestação, ou seja, se você não faz o correto, deve ser a sanção. Você lidar com as consequências negativas daquilo, das consequências dos seus atos negativos. Então, a responsabilização está em cima disso, principalmente do ilícito. Porque você fazer o que é certo, fazer o que é esperado, o termo já está dizendo, ou seja, você está cumprindo com a sua obrigação. Você está fazendo o correto. Você está fazendo aquilo que é esperado pela sua sociedade. Nas responsabilidades, nós temos 4 tipos de responsabilidades. Você tem a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade política. Algum de vocês saberia me dizer o que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil é exatamente a indenização ou as questões financeiras, né? A reparação civil. Como é que se dá a reparação civil? Exatamente através de uma indenização financeira. A responsabilidade penal. A responsabilidade penal se dá através das sanções penais. Claro que a sanção penal, que é mais conhecida, que é mais divulgada, são as restrições de liberdade, que nós temos as penas de detenção e nós temos as penas de reclusão, que seria a pessoa ficar presa, né? Mas também existem aquelas sanções que faz a restrição de direitos, ou seja, que a pessoa tem que deixar de realizar algumas atividades, ou até mesmo pagamento de multas, também estão dentro das sanções penais. A responsabilidade administrativa, ela vai falar a relação do ser humano com o Estado, tá certo? Então, a responsabilidade administrativa é a relação do ser humano com o Estado. Se a pessoa faz parte já do Estado, ela pode ser desligada, ou seja, se ela é um servidor ou um empregado do Estado, ela pode perder ou o cargo ou o emprego. E se ela é um mandatário, ela pode perder o mandato. Se ela negocia com o Estado, ela pode perder os contratos que ela tem com o Estado. Então, são as repercussões que a pessoa tem face ao Estado. E a responsabilidade política é que essa pessoa vai ficar afastada das atividades políticas, né? Tem a suspensão dos seus direitos políticos. Ou pode até, em alguns casos, como está previsto na própria Constituição Federal Brasileira, que a pessoa pode perder os seus direitos políticos, sendo que a perda de direitos políticos somente para os naturalizados. Os nacionais, ou seja, os brasileiros natos, eles só têm a pena de suspensão, eles não têm a pena de perda dos seus direitos políticos. Então, você tem esses 4 tipos de responsabilidades: a civil,
penal, administrativa e política. Então, quando nós falamos da responsabilidade civil do Estado, é que o Estado ele também vai responder civilmente, ou seja, ele vai ter que indenizar os prejuízos que forem provocados às pessoas que não fazem parte do Estado. E aí você pensa, o Estado ele é uma pessoa jurídica. Então, como o Estado ele é uma pessoa jurídica, como é que tem uma existência fictícia, né? Então, como é que esse Estado ele vai provocar esses danos às pessoas? Pois bem, o Estado ele provoca o dano às pessoas através da ação dos seus agentes. Porque o agente, ou as pessoas que fazem parte do Estado, elas, quando estão agindo em nome do Estado, elas não estão agindo em nome próprio. Elas estão agindo em nome do Estado, ou como se elas fossem o próprio Estado. Então, por isso que quando elas, no exercício das suas atividades, quando elas cometem erros e geram prejuízos, esses prejuízos têm que ser arcados pelo próprio Estado. Então, daí se insere essa ideia de responsabilidade civil do Estado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que analisar como é que é vista essa responsabilidade civil do Estado. E aqui eu tenho que falar um pouquinho sobre uma questão histórica, né? Por muito tempo, o Estado se confundia com a pessoa do governante. É por isso que um antigo rei da França, Luís XIV, ele disse uma frase, e essa frase ela representa bem a ideia da antiguidade até a idade moderna, de como os governantes eles se relacionavam com o Estado. Qual foi a frase que ele disse? Qual foi a importância? L'État c'est moi. O Estado sou eu. Então, o que quer dizer isso? A figura do Estado se confundia com a figura do governante. As duas figuras elas se confundiam. E o governante, o rei, em regra, fazia tudo aquilo que ele queria. Porque a sua vontade era ilimitada, não tinha ninguém para limitar a sua vontade. Então, por isso que muito tempo, nessa visão monarquista, tinha também a teoria da infalibilidade dos reis, ou seja, os reis não falhavam. Então, como os reis não falhavam, eles eram irresponsáveis. E o que é irresponsável? Aqui, quando eu estou falando um termo irresponsável, não estou me referindo ao adjetivo que qualifica uma pessoa ou uma determinada ação. Mas eu estou me referindo exatamente ao substantivo, que diz que ele não responde, ele não sofre por essas consequências. Então, na monarquia, a ideia é essa, que os reis eles são irresponsáveis, ou seja, eles não sofrem pelas consequências dos seus atos. Mas isso é injusto. Por quê? Porque qualquer pessoa que gerar prejuízo a outra pessoa, ele tem que arcar com os seus prejuízos. Por isso que na França surgiu exatamente a ideia da responsabilidade civil do Estado, onde começou a se tirar essa ideia de que o governante ele podia fazer tudo, que agora esse Estado ele tinha que ser organizado, e essa organização e esses regramentos do Estado, eles variam tanto para o Estado como quem estava dentro dele, seja administrador, pessoas que tomavam decisões, sejam pessoas que executavam as decisões, os agentes, então todos tinham que obedecer esse regramento, tanto que participavam do Estado como quem estava fora do Estado. Então, se fora do Estado já existia uma responsabilidade, onde as pessoas arcavam pelos prejuízos que elas ocasionavam, que elas geravam aos outros, o Estado também tinha que ser responsável. Ele também deveria ser responsabilizado. Então surge a primeira ideia de responsabilidade do Estado, que ela é parecida ou ela é igual à responsabilidade que já existia até aquele momento das pessoas que compunham, que integravam aquele determinado Estado. Então, por isso que, no primeiro momento, a responsabilidade do Estado ela foi considerada como sendo uma responsabilidade subjetiva, onde você analisava o sujeito, se o sujeito ele teve a intenção, ou pelo menos a conduta culposa, de gerar aquele determinado prejuízo. Então, você tinha essa ideia da responsabilidade subjetiva.
Com o decorrer do tempo, verificou-se que essa responsabilidade subjetiva de você verificar a intenção da pessoa, o dolo, ou a culpa, que a pessoa agiu de maneira culposa, ou seja, não prestou ou não agiu com todas as reservas ou com todas as atenções necessárias àquele determinado caso, então percebeu-se que isso daí prejudicava muito esses pedidos de indenizações do Estado e fazia com que esses pedidos eles se tornassem, em muitos casos, até ineficientes. Então, essa responsabilidade do Estado ela precisou agir para se retirar essa culpa ou a intenção ou a conduta culposa por parte do agente do Estado. Então, passou a analisar exatamente o dano e qual teria sido o fato que ocasionou o dano. Se fosse a conduta do agente do Estado, tivesse essa relação direta, aí sim você passava a culpar o Estado e o Estado ele teria que fazer essa indenização. Então, cria-se a ideia de responsabilidade objetiva. E aí a responsabilidade objetiva, ela retira essa culpa do agente, ou seja, não leva em consideração o agente e leva em consideração se a ação ou omissão do agente gerou o dano. Ou seja, tem esse nexo causal. Ele está interligado, ele foi o motivo, ele foi a razão daquele dano ser causado. Então, por isso que essa responsabilidade objetiva, ou também, que alguns autores chamam de risco administrativo, ele facilita agora a caracterização da responsabilidade civil do Estado e facilita que os eventuais prejuízos causados por quem trabalha para o Estado, por quem exerce atividades em nome do Estado, ele venha a arcar com os prejuízos, ou venha a fazer com que o Estado arque pelos prejuízos que essas pessoas causam, que essas pessoas dão causa em cada situação. Então, por isso, há uma evolução. Sai da responsabilidade objetiva e passa-se à responsabilidade objetiva, cujos elementos são exatamente esses elementos aí que vocês estão vendo na tela. O dano sofrido e o nexo causal entre a atividade do agente, que está agindo em nome do Estado, e o dano sofrido pela vítima. Hoje em dia, no Brasil, regra geral, basta que você faça exatamente essa correlação. A observação que nós vamos fazer aqui é, como eu disse a vocês, que os atos das pessoas, eles tanto podem ser provocados por ações, como podem ser provocados por omissões. E aí vocês perguntam, professor, mas uma omissão também pode gerar prejuízo? Pode. Então, se você tem uma determinada região, naquela determinada região, você está tendo um problema de energia elétrica, ou seja, você vê um poste que o poste de energia, a fiação ela está prestes a cair. Você chama a companhia de energia elétrica e a companhia de energia elétrica ela não manda, ou manda de maneira muito retardada. E se o poste chegar a cair sobre uma casa e matar pessoas, ou cair sobre uma casa e provocar um incêndio? Foi uma omissão. Por quê? Porque não cuidaram da fiação elétrica. E, por não terem cuidado da fiação elétrica, gerou esse determinado prejuízo. Então, por isso que você pode ter prejuízos oriundos ou da ação ou da omissão. Sendo que, dentro dessa perspectiva, a doutrina ela começou a discutir se essa ação ou essa omissão, o prejuízo que é causado pela ação e o prejuízo que é causado pela omissão, se eles devem ser tratados da mesma maneira. E viu-se na doutrina, começaram a discutir que deveriam ser tratados de uma maneira diferente, e essa discussão ela também chegou ao Poder Judiciário. Foi muito discutido também processos que tratavam sobre a responsabilidade civil do Estado. E o que foi que o Judiciário firmou? Ou seja, o que foi que o Judiciário disse? Que a responsabilidade objetiva ela vai ser aplicada para atos comissivos. O que é um ato comissivo? Por ações. Então a pessoa agiu e agiu de maneira errada. Quando o prejuízo ele vier de um ato omissivo, aí no caso você vai aplicar a responsabilidade subjetiva. Então, quando for omissão, você avalia como se fosse uma responsabilidade subjetiva, onde você vê a intenção do agente. Ou seja, você vê a culpa do agente.
Quando for uma ação, aí você avalia de maneira de responsabilidade objetiva, onde basta o dano sofrido e o nexo causal. Pois não, Damiana, pode perguntar. Com relação à lei de improbidade administrativa, volta a ser essa questão da responsabilidade subjetiva, porque precisa do dolo para ser comprovada a culpa? Mas aqui a gente tem duas coisas diferentes. Foi até bom você ter feito essa pergunta, e eu agradeço. Onde o que é improbidade administrativa? É quando ou os administradores públicos ou os agentes públicos, eles agem de maneira errada. E aí eles podem ser chamados a serem responsabilizados civilmente. Mas veja que quando você vê a improbidade, na improbidade você não vai tanto para o Estado, você vai ver a pessoa, o agente. Ou o administrador ou o agente público. Não é verdade? Aqui, quando você fala da responsabilidade civil do Estado, é porque a conduta do agente gerou um dano. E aí, quem vai ser responsabilizado, você não vê, num primeiro momento, especificamente o agente em si. Você verifica exatamente o Estado. Ou seja, o que é que o Estado ele tem que arcar pelo prejuízo que as pessoas que fazem parte do Estado, ou as pessoas que agem em nome do Estado, eles prejudicam a terceiros, ou a outras pessoas que não fazem parte do Estado, ou não fazem parte daquela estrutura do Estado. Tá certo? Então, por isso que você diferencia o tema da responsabilidade civil, que ela avalia exatamente essas ações em nome do Estado, e a responsabilidade do Estado, e a improbidade administrativa, onde você vai avaliar a ação dos agentes, quando eles cometem práticas erradas. Inclusive, geram um prejuízo. Também é uma prática errada. Conseguiu distinguir a diferença dos dois, da responsabilidade civil do Estado para a improbidade administrativa? Sim, professor. Pronto, ótimo. Foi muito bom porque tem pessoas que às vezes realmente podem tentar aproximar os dois e são duas coisas bastante distintas, tá certo? Isso não quer dizer que na responsabilidade posteriormente não se possa avaliar essas condutas dos agentes, mas no primeiro momento é exatamente a ideia geral na responsabilidade civil, é que essas pessoas que não fazem parte daquela estrutura estatal, elas sejam reparadas pelos prejuízos das pessoas que agem em nome do Estado provocam. Então a ideia é essa, é a reparação dos prejuízos. E na improbidade, você vai avaliar exatamente as condutas dos agentes, porque as pessoas que fazem parte do Estado, eles têm que ter a noção de que eles não podem fazer, não podem agir da maneira que eles querem. Eles têm que fazer dentro de parâmetros, dentro de situações e que eles vão ser avaliados por essas determinadas situações. Então, há uma diferenciação nesse tocante. Pronto. Então, só retornando aqui. Então, a responsabilidade do Estado ela vai ser encarada de uma forma quando existem ações das pessoas que representam o Estado, que aí a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, e vai ser encarada de outra forma quando o problema não é por uma ação, é por uma omissão. Aí, nesse caso, quando vai se avaliar as omissões das pessoas que representam o Estado, aí você vai avaliar não pela responsabilidade objetiva, mas pela responsabilidade subjetiva, onde você também avalia a culpa do agente. Entendido? Sim. Bem, e aí também existe um outro fator que a gente precisa ter atenção com esses fatores. Sempre que um agente público se envolve em algo que gera prejuízo, é sempre culpa desse agente público, sempre só pode ser atribuído a esse agente público, sempre o Estado ele vai ter que arcar. Professor, não. Há momentos que alguém pode ser responsabilizado também. Muito Agente bem, público, nesse caso. muito bem, Bubacar. O que acontece? Nem tudo em que um agente público esteja envolvido é culpa do agente público. E o prejuízo posterior nem sempre vai ser culpa dele. Então, por isso que você tem determinadas circunstâncias onde existe o chamado excludente da responsabilidade estatal. Ou seja,
situações, motivos, razões em que o Estado ele não pode ser responsabilizado, certo? Então, esses excludentes são situações em que o Estado ele não pode ser responsabilizado pelo prejuízo que foi provocado. Uma dessas circunstâncias é exatamente a culpa da vítima. Uma dessas circunstâncias é exatamente a culpa da vítima. E aí, o que seria essa culpa da vítima? Então, vamos imaginar o seguinte. Digamos que existe um doente mental que ele mora em uma área rural, em uma propriedade rural, que fica às margens de uma rodovia. E esse doente mental, à noite, ele sai da casa, vai para a rodovia e fica no meio da rodovia. Digamos que está passando a ambulância em um determinado município, socorrendo uma vítima grave, e ele passa com alta velocidade. Essa pessoa está de noite, está no meio da rodovia. E a ambulância vem e se choca com essa pessoa e atropela essa pessoa. Eu pergunto a vocês. Primeiro, a ambulância tem justificativa para ela andar em alta velocidade, numa velocidade maior do que aquela permitida pela vítima, pela via? O que é que vocês acham? Tem, professor. Porque está Então, socorrendo, né? exatamente, ele está socorrendo, ou está ocorrendo uma urgência ali, por conta da saúde daquela pessoa, então a ambulância ela vai ter que ir em alta velocidade. Dá tempo, quando o motorista vê essa pessoa doente mental, que assim, ela não tem noção que não deveria estar ali, dá tempo dele ver e parar o carro? Não. Não. Você não vai ter acidente, né? Via de regra, não vai dar tempo. Então, vai ocorrer o fato, vai ocorrer o atropelamento e muito provavelmente a morte. Mas você pode dizer que aquele motorista da ambulância é porque ele agiu errado e ele tem que ser preso, tem que ser condenado, passar o resto do dia na cadeia? Não, professor. Não. Muito bem. Porque aí ocorreu o quê? A culpa da vítima. Infelizmente, a família não tomou os cuidados para cuidar daquela pessoa. Se ela não tinha condições, tinha que pedir ajuda ao Estado. Então ela não tomou isso. No dia, ele saiu da casa, então ocorreu alguma coisa, deixou passível de que a pessoa saísse. Então, na verdade, foi a família também, que era uma pessoa que precisava de cuidados, e ela não deu os cuidados devidos. Então, por isso você tem culpa da vítima. Nesse caso que eu descrevi para vocês, o município não deve nada a essa família. Por quê? Porque a família, sabendo que tem uma pessoa que tem uma doença mental e que poderia sofrer essa situação, ela é que foi a verdadeira culpada, que não tomou as precauções devidas para esse determinado caso. Então aí ocorreu a culpa exclusiva da vítima. Pode ocorrer um caso em que seja uma culpa compartilhada, ou seja, foi parte culpa do preposto do Estado e parte culpa da vítima? Pode. Então, digamos, um motorista da prefeitura, ele precisa ir para um distrito da cidade. E ele vai com alta velocidade. Já esse motorista que vai fazer, por exemplo, ele vai pegar médico, que não está em emergência, então, ou então ele vai pegar um conjunto de professores para fazer uma atividade extracampo. Para ele pegar esses professores para fazer uma atividade extracampo, existe justificativa para ele andar em alta velocidade? Não. Não existe. Ah, professor, mas ele tá atrasado. Mas o atraso, nesse caso aí, não justifica. É um caso de vida ou morte? Não. Então, em nenhum caso justifica. Se você saiu atrasado, chega atrasado. Então, não tem justificativo para andar em alta velocidade. Então, é culpa do agente? É. Mas digamos que uma pessoa também dessa região, um jovem, sai de lá, desse distrito, ou de uma região próxima, e também sai em alta velocidade. E digamos que esse jovem, ou uma pessoa adulta, sofre um problema, um mal súbito, e vem a bater na ambulância, vem a bater no carro da prefeitura. Aí a culpa é de quem por esse acidente?
É só dessa pessoa que estava dirigindo o carro, vinha em alta velocidade e teve um mal súbito? Não. Mas quer dizer que o agente público que vinha em alta velocidade, ele também não contribuiu para agravar o acidente? Contribuiu. Então é a perícia técnica do acidente que vai analisar quanto de culpa é da pessoa que vinha em alta velocidade e sofreu um mal súbito e gerou o acidente, e quanto de culpa tinha o motorista da prefeitura ao andar em alta velocidade. Então, quando você tem a culpa da vítima, essa culpa ela pode ser exclusiva, ou seja, a culpa foi total da vítima, ou pode ser parcial. Mas aí são exatamente a perícia que vai determinar o quanto da culpa foi da vítima e quanto da culpa foi do preposto do Estado. Entendido? A outra culpa, que é a culpa de terceiro. E aqui a culpa de terceiro, eu já vi um caso, infelizmente, bárbaro, mas que é real. Numa rua bastante movimentada aqui de Fortaleza, o que foi que aconteceu? Uma pessoa vinha no seu carro, 5 horas da manhã, para fazer uma determinada atividade, e ele, ao passar no sinal verde, como era 5 horas da manhã, e tem essa ideia de que até 6 horas da manhã as pessoas podem atravessar o sinal vermelho, né? Ou seja, não precisa respeitar o sinal vermelho. Então essa pessoa vinha no sinal verde, na sua via, e na via, no cruzamento, na outra via, um ônibus veio e bateu, vinha com uma certa velocidade, bateu no carro. O que acontece? Nessa batida entre o ônibus e o carro foi projetado para a esquina. E aí o carro ele bate numa parede da esquina. Porque o ônibus bate no carro, o carro ele é lançado para a parede da esquina. Derruba a parede. Problema. Tinha uma pessoa que estava na esquina na hora que ocorreu esse abarroamento e não deu para ela fugir. Não deu para ela sair. Ela foi esmagada entre o carro e a parede. É culpa do dono do edifício por a parede estar ali e ter esmagado a pessoa? Não, né? É culpa do dono do carro? Não, porque o dono do carro ele vinha atravessando o sinal verde. É culpa de quem? Que o carro foi esmagar a pessoa ao imprensá-la contra a parede? Foi do motorista do carro que ultrapassou o sinal. Do motorista de ônibus, que Do motorista de ônibus, pegou o isso. carro e jogou. Exatamente. Mas veja que o que provocou a morte foi a pessoa ter sido esmagada entre a parede e o carro do indivíduo. Mas esse indivíduo ele não deu causa ao acidente. Quem na realidade deu causa? Foi um terceiro, ou seja, uma pessoa estranha dessa relação, foi um terceiro que foi exatamente o motorista do ônibus. Porque foi a batida do motorista do ônibus que jogou o carro contra a parede. E onde estava a pessoa. Então aí você tem a chamada culpa de terceiro, de uma pessoa estranha a essa relação. Isso pode acontecer com o poder público? Pode também. Então, no caso da culpa de terceiro, o nome está dizendo, a culpa não vai ser do agente público, do preposto, mas vai ser desse terceiro, tá certo? Também vai ser desse terceiro. Então, além da culpa da vítima, você pode ter essa culpa de terceiros. Entendido? A outra situação é o exercício regular de direito. E aqui eu vou pedir a vocês uma atenção. Meus caros, se a pessoa ela sai para cometer um crime, ela sabe que ela está se arriscando? Sabe. Então, digamos, a pessoa foi cometer um roubo. A pessoa tenta fugir, o policial está perseguindo, ele não consegue achar a pessoa e ele atira na perna da pessoa. O policial pode, ao estar em perseguição, atirar na perna da pessoa? Pode. Porque ele está em perseguição, ele tem que pegar, ele tem que capturar aquele bandido. Ele não pode atirar para matar. Mas ele atirar numa perna, ele pode? Pode. Ah, professor, o bichinho, o pobrezinho do assaltante. Não tem nada de pobrezinho do assaltante. Por quê? Quando o assaltante está lá assaltando a vítima, o trabalhador de bem, ele respeita o trabalhador ou ele está desrespeitando? Ele está agredindo?
Sim, está agredindo. Ele vai estar preocupado com essa pessoa Ele de não quer bem? nem saber. Ele geralmente não quer saber. Professor, em referente a isso, eu queria tirar uma dúvida. Tem um caso, acho que foi em São Paulo, de um policial que prendeu o assaltante e o policial estava na moto e foi puxando o assaltante e o assaltante foi correndo. Ele puxando o assaltante correndo e o policial na moto. Muitas pessoas acharam isso errado da parte do policial e outros acharam certo. No meu ver, eu tenho meu relativo, porque muitas pessoas acharam errado o ato do policial de ter feito isso com um ladrão. Eu falei que, assim, isso está errado, porque por mais que ele seja um ladrão, ele tem os direitos dele, né? E outros acharam certo, porque ele tem a autonomia de roubar, mas não pode ter autonomia para poder correr, sendo o castigo que o policial deu para ele. Aí eu queria saber sobre isso, se isso é errado, se como é, porque eu não soube explicar muito bem para a pessoa. Essa atitude ela foi errada. Por quê? Primeiro, a atitude que você está descrevendo, ela diferencia da atitude que eu descrevi. São duas questões distintas. O policial, ele está perseguindo. Então, o policial em perseguição, ele tem que capturar. Então, se ele vê que não tem condição de chegar para capturar, ele pode atirar um tiro não letal? Pode. Mas o que você me colocou é que o policial estava numa moto e estava conduzindo a pessoa correndo. Isso, o assaltante. Então perceba, o assaltante já foi capturado. Ele já foi capturado. Então ele devia estar algemado, alguma coisa assim. Se o policial estava de moto, realmente é um receio se ele levar o assaltante atrás. Por quê? Porque o assaltante ele pode tentar fazer alguma coisa para fugir. Então, realmente, levar o assaltante de moto não é possível. Mas os policiais, eles andam com rádio. E no rádio ele podia chamar a viatura? Poderia. Então, o procedimento correto do policial era prender o assaltante, então imobiliza ele, chama reforço, porque como ele está de moto ele não pode levar, chegando o reforço, aí ele coloca a pessoa no veículo e o veículo vai para a delegacia para fazer os procedimentos da prisão. Então, se ele foi conduzir o assaltante de moto puxando, isso daí realmente não está correto, certo? Isso daí não está correto. Porque aviltou, ou seja, feriu os direitos humanos, a dignidade do assaltante. Então, realmente, ele submetê-lo a um tratamento dessa maneira aí não é possível. Tá certo? Ok, Responde a sua obrigada. pergunta? De nada. Agora vamos para outra situação, que existe uma parcela que está ensinando errado. Tem uma parcela que está ensinando errado. Se o assaltante está em fuga e ele começa a atirar na polícia, quando o assaltante ele atira na polícia para dar medo à polícia, ele atira na polícia só para ferir a polícia ou ele atira para matar? Atira pra matar. Ele atira assumindo os riscos de matar. Então, se o assaltante está atirando na polícia e assumindo todos os riscos de matar, por que a polícia não pode revidar? E, inclusive, matar o assaltante também? Não seria proporcional? Se o assaltante ele atira e assume os riscos de matar os policiais têm direito de revidar? Tem. Inclusive de matar o bandido. Hoje em dia, por essa política da vitimização, por conta dessa política da vitimização, estão querendo endeusar os bandidos. Bandido não pode ser endeusado, claro. Não estou dizendo que também pode se submeter o bandido a um tratamento degradante. Mas não pode se endeusar. O que é isso? Tratar o bandido com todos os cuidados. Não dá. Não dá. Se o bandido atira e assume o risco de matar, ele também assume o risco de morrer. Ele também assume o risco de morrer. Porque o policial, quando o bandido não está atirando, ele pode dar um tiro não letal, aí é dever dele. Se ele matar e o bandido não estava
atirando contra ele, não estava ameaçando a vida dele, aí esse policial ele tem que efetivamente ser preso. Porque ele agiu com excesso. Mas se o bandido estava atirando, não interessa. Não interessa. Agora também é aquela situação, se o bandido já foi imobilizado, e aí o policial mata o bandido e depois diz que ele estava resistindo, também está errado. O policial também merece ser preso. Mas o que eu estou colocando aqui é a proporcionalidade, pessoal. As pessoas deixaram de ter, e por isso que eu digo, se endeusa bandido. Vou fazer só uma perguntinha para vocês, que são os defensores dos direitos humanos. Só uma perguntinha. Quando um bandido desse é preso e vai para a cadeia, infelizmente as nossas cadeias são muito mal preparadas, porque os nossos governantes não prestam atenção, eu também acho que deveria ter um tratamento humano nas cadeias, até para gerar regeneração, eu concordo com isso. Mas, quando é no momento de um crime, os direitos humanos eles se preocupam com quem? Com o bandido ou com a vítima? Podem ser sinceros. Os famosos defensores dos direitos humanos se preocupam com o bandido. Me diga uma coisa, desses defensores de direitos humanos, quantos estão fazendo políticas em prol das vítimas? Quantos estão se preocupando com as vítimas, ou as famílias das vítimas? Se a vítima faleceu, se preocupando em dar um apoio às famílias das vítimas? Então, por isso que eu chamo de direitos humanos, entre aspas. Porque direitos humanos, você se preocupa com todos os humanos. E aí está se preocupando somente com o bandido. Aí está se preocupando somente com o bandido. Então, por isso que eu não acredito nesses direitos humanos. Pode falar. Sim, relativamente a esse assunto que você acabou de falar, né? Eu me lembro de uma telenovela que eu já assisti, né? Foi lá no meu país, telenovela brasileira, que é o Bicho do Mato. Sabemos que temos lá, não sei se todo mundo já assistiu isso, né? O tal conhecido Ramalho. Matava muitas pessoas. Mas quando ele foi morto, todas as pessoas se preocuparam com qual pessoa matou o Ramalho. Tentavam somente a procurar quem matou a vítima do Ramalho. Mas que, na verdade, nunca procuraram saber por que o Ramalho matou muitas pessoas. Ou tentar defender aquelas pessoas que o Ramalho matou. Mas nunca foi isso. Só preocupa mesmo com o criminoso, mas não preocupa mesmo com as vítimas. É um paradoxo mesmo, é um paradoxo. Eu também não defendo que, vamos matar bandido. Para mim, eu não defendo essa ideia do bandido bom é bandido morto. Não. O bandido cometeu o crime, merece a lei. Ou seja, aplicar a lei corretamente. Aplicar ele a sanção, ele tem direito a processo legal, aplicar a sanção, tudo direitinho. Mas o que eu não concordo é que esses defensores dos direitos humanos se preocupam somente com os bandidos e não com as vítimas. Eu tenho várias situações em que os defensores dos direitos humanos estão defendendo o bandido. Mas e as vítimas? Passando dificuldade, ou a família das vítimas que faleceram passando dificuldade? Eles não lembram. Então, para mim, são pseudo-direitos humanos. Pode falar, Áurea. A última fala do senhor, assim, né, que o senhor... Realmente eu estava até preocupada quando o senhor começou a falar, porque os direitos humanos são formados por pessoas bastante sérias, né? Pessoas que têm tentado fazer a diferença, porque a gente sabe que no nosso país, quem vai preso é bandido pobre, né? Bandido rico não vai preso. E aí, ainda bem que o senhor agora falou, ainda bem que o senhor não é a favor de que bandido bom é bandido morto, porque se existem leis baseadas nos direitos humanos, inclusive a nossa Constituição todinha é baseada nos direitos humanos, é porque é para isso que elas existem, né? As leis estão aí, claro, eu não estou falando isso para o senhor, eu sei que o senhor sabe demais disso,
Os direitos humanos devem, sim, ser respeitados. A nossa situação prisional é ridícula. Após a pandemia, ela piorou consideravelmente, né? Porque quem está lá dentro é preto e pobre, né? A gente sabe que os direitos humanos, eles privilegiam, sim, eles vêm com tudo. Quando vem, por exemplo, um estudante de veterinária que, em vez de ser caracterizado como um traficante de animais silvestres, é caracterizado como um estudante de veterinária, né? Que pegou uma cobra, e enfim. E assim, se for o senhorzinho da esquina que está criando papagaio, é um traficante de animais. Assim, eu acho que os direitos humanos, ele vem nesse sentido de proteger essas minorias. Eu entendo quando o senhor fala nessa questão de que, às vezes, parece que está privilegiando o bandido, né? Mas, assim, eu, quanto os meus colegas que estão assistindo, às vezes fica parecendo que os colegas entendem como se todos os direitos humanos e todas as pessoas incríveis que estudaram e que estão dispostas a defender os direitos humanos, fazendo um trabalho muito importante, elas estão se preocupando só com o bandido. Assim, eu não acredito que seja geral, como o senhor mesmo diz, a gente trabalha com imparcialidade, né? Eu não acredito que seja geral, mas eu entendo, de certa forma, a revolta, principalmente no Brasil de hoje, com o governo que a gente tem, a revolta que nos assola. Mas no Brasil ainda é assim, a gente ainda é preso por carregar um pinho-sol, por exemplo, né? E ficar esquecido na cadeia. Agradeço a sua fala, é importante até para deixar... Porque o que acontece? O que está acontecendo no Brasil é uma situação que as pessoas estão submetidas a... Eu digo aqui a maioria da população está submetida a uma situação tão opressora, porque o que acontece? Você vê os ricos, cada vez mais ricos, e fazendo políticas, muitas vezes que prejudicam os menos favorecidos, e não estão nem aí, e o Estado não intervém, porque são ricos e conseguem se manter porque tem o apoio da classe política. Por sua vez, a classe política também, não digo todos, mas uma grande parte corrupta, e se aproveitando da situação e massacrando e desviando dinheiro público e prejudicando a população. Então a população está tão massacrada por todos os lados que, infelizmente, quando tem uma situação dessas, por exemplo, uma pessoa comete um assalto e a própria população consegue prender a pessoa, eles acabam extrapolando os limites. Vão bater nessa pessoa, vão fazer o chamado linchamento. Não concordo com isso. Infelizmente está acontecendo esse fenômeno social, por quê? Porque as pessoas estão tão oprimidas, massacradas, que ali é uma válvula de escape. Mas essas válvulas de escape, repito, estão erradas. Essas válvulas de escape estão erradas. Porque a partir do momento que eu começo a tratar esse bandido, e atuo de forma irregular, ilegal, eu estou me tornando um bandido. Qual foi a minha diferença para o bandido? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu fui bandido também. Independente do que o bandido tenha feito, professor, isso é errado? Independente do que ele tenha feito. Olha que tem várias coisas que me revoltam. Eu sou advogado, vejo várias situações como advogado, tem várias situações que eu me revolto. Eu ia colocar em relação a, por exemplo, o estuprador. É errado, mesmo assim, é errado as pessoas lixarem o estuprador, por exemplo, também? Dependendo do que ele fez? É errado, é errado. Porque se nós temos lei, Yasmina, as leis, elas diferenciam nós, seres humanos, dos outros animais. São essas leis que diferenciam a gente dos outros seres humanos, aliás, diferenciam os seres humanos dos animais. Por mais que me doa, eu tenho que aplicar a lei. Por mais que me doa, eu tenho que aplicar a lei. Mesmo nesses casos. Infelizmente. Eu lhe digo isso de coração, porque eu já passei por várias situações. Como advogado, como familiar, como parente de vítima. Eu já passei por várias situações. Então, eu lhe digo isso, não é só da boca para fora, não. É porque eu passei. Eu já passei por muitas situações. Mas aquilo que nos meus estudos eu cheguei é
A grande diferença da gente no Estado de Direito para a barbárie é a lei. Então, por isso eu tenho que aplicar a lei. Então, prender o bandido, entrega à autoridade policial e faz. E faz o procedimento. Eu também sou cristão. E você sabe o que, é que a Bíblia diz quando ele fala isso? O julgamento é de Deus. Não cabe a nós, seres humanos, julgar. O julgamento é de Deus. Então, por isso que muitas vezes você tem que frear esse seu sentimento de revolta, esse sentimento de que você tem uma válvula de escape para a opressão, e a gente tem que obedecer ao que é certo. A gente tem que fazer o que é certo sempre. Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que sempre fazer o que é certo. Então, por isso que você tem que ter padrões morais, padrões éticos, porque vai ter momento que você vai ser chamado a não cumprir. Mas eu tenho que cumprir. Porque é isso que me diferencia dos outros animais. Então, eu sei, teria até uma situação pior, não vivi com familiares meus, mas com parentes, mas eu conheci pessoas que têm a questão do estupro de incapaz, de criança. Isso é extremamente revoltante. Mas mesmo essas pessoas, elas têm que ter a justiça. Tem que ser aplicada a justiça a elas. Nem mais nem menos. Tem que ser aplicada a justiça. E tem que ser feito o processo, tem que ser feito os procedimentos regulares. É isso que nos diferencia. Áurea, concordo com você em muita coisa. Mas eu vou lhe ser sincero também. Nem todos os defensores de direitos humanos, eles agem da maneira correta. Tem alguns defensores de direitos humanos que se aproveitam. Isso porque eu lhe digo, eu vejo na prática. Eu vejo na prática. Então, tem alguns que se aproveitam. Então, por isso que quando eu vejo esse que se aproveitam, que veja só o bandido, não vê a vítima, por isso que eu chamo eles de pseudo-direitos humanos. Realmente, Áurea, tem que fazer a ressalva, não são todos. Eu não posso generalizar. Você está correta. Eu concordo com você. Mas aqueles que só se preocupam com os bandidos e não se preocupam com a vítima, esse é um pseudo. Eu acuso ele de ser um pseudo defensor dos direitos humanos. Ele está defendendo o interesse dele, porque ele está querendo aquelas pessoas ali para manipulá-las. É isso que eles querem, esses pseudo defensores dos direitos humanos. Mas volto a dizer, pessoal, eu sei que todos nós estamos massacrados. Eu também estou massacrado. Pelos governantes que aí estão, ou por muitas autoridades públicas. Muitos. Mas isso não me dá o direito de sair, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu não posso. Eu não posso. Se eu falar com vocês como operador do direito, tem a lei. E se eu falar para vocês como pessoa, eu vou escolher falar como cristão. Lê a Bíblia. E a Bíblia diz que a gente não pode fazer isso. Porque o julgamento é de Deus. Então, seja como cidadão, como fazendo parte do Estado, tem a lei. Seja como um ser espiritualizado, tem a Bíblia. E ambas me dizem para não agir dessa maneira. Agora, o que não pode é ter essa exaltação do bandido, não pode ter esse endeusamento do bandido. É isso que eu quero deixar aqui bem claro. É isso que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. O que a sociedade, aliás, o que muitas pessoas da sociedade atual estão fazendo, estão ensinando errado, e por isso o meu compromisso aqui de falar o que é certo, porque você tem que aprender o que é certo, e a gente tem que fazer o que é certo, custe o que custar. Custe o que custar. Por isso que a gente tem que ter padrões morais, padrões éticos importantes. Porque quando você vê uma válvula de escape dessa, você freia, você diz, não, eu não sou animal, eu sou um ser humano. E é isso que vai me distinguir dos animais. Então, por isso que eu assumi, eu sei que esse tema é um tema espinhoso, nem todo mundo vai querer que eu fale, vai ficar gravado, mas vai ficar gravado porque eu quero que a sociedade brasileira ouça, que a sociedade mundial ouça. Ouça a minha voz, o meu clamar. Porque estão deturpando os direitos humanos. Infelizmente. Tem gente que deturpa os direitos humanos. Que utiliza a seu bel prazer. Quando, na verdade, ele deveria ser utilizado de maneira equilibrada.
A maneira pela qual ele foi concebida, as origens dele estão lá na Bíblia. Mas as pessoas não percebem isso. Mas tem que ser feito de maneira equilibrada. Tá certo? Então, por isso que eu quis registrar, quis falar do tema espinhoso, exatamente aqui para ficar o registro. Tá certo? Então, eu não sou favorável a essa política do bandido bom é bandido morto. Existe a lei e a lei tem que ser cumprida. Quer eu goste, quer eu não goste. Então, esse bandido, ele vai ter direito a um processo, o devido processo legal, com tudo aquilo que garante o Estado. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, então tudo aquilo que o ordenamento jurídico brasileiro garante a ele, e ao final que ele seja punido dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento. Nem mais, nem menos. Tá certo? É isso que eu queria deixar claro. Pois não, Aura, pode falar. Eu concordo com o senhor, professor. Inclusive, quando o senhor fala de privilégio de bandido, né, me vem à cabeça que a gente nunca condenou totalmente as pessoas da ditadura militar, né? Inclusive o endeusamento do Ustra, né, uma coisa que me indigna muito. Assim, mas diferentemente do senhor e da maioria dos colegas, eu sou ateia, né? Mas eu acredito, sim, uma coisa que eu acredito é nas leis. Eu preciso acreditar porque eu vivo sob as leis, né? Eu preciso acreditar que vai dar certo. É por isso que eu sou tão apaixonada pelo direito, faço questão de participar das suas aulas, porque eu gosto muito das suas aulas. E eu, respondendo a minha amiga Yasmina, né, saudade de ter aula presencial, mesmo um estuprador continua sendo um humano, né? E se você mata um bandido, se você assassina uma pessoa, seja no meio de um linchamento, você se torna um assassino, né? Então, assim, eu acho que existem as leis justamente para que a gente não suje as nossas mãos. É para isso que existem as leis. Obrigado, professor, pela sua aula, obrigado pela paciência. Não, mas eu botei em questionamento, gente, pelo amor de Deus, não em matar não matar o estrupador, no exemplo. Eu coloquei em questão só do lixamento. Em matar, claro que eu não vou apoiar, porque claro que as pessoas estão lixando, vão se tornar pior do que o estuprador, mas eu digo assim, em querer linchar, mas não ao ponto de matar, porque eu sei que, independente das pessoas ao redor, da raiva, da ira, etc., vão querer agredir o acusado, mas não concordo no ato de matar, Deus livre. Até porque, se eu concordasse com um negócio desse, estou pecando 2 vezes, aí não dá. Mas é sobre isso. Mas, Yasmina, não se preocupe que eu já ia abordar esses temas, porque eu acho que quando você aborda, você não pode abordar só uma coisa, você tem que abordar tudo, a fim de ficar claro. E depois não ficar essa situação da pessoa dizer, ele disse... Não. Nós temos que fazer o que é certo, porque é certo. Não é porque eu tenho medo eu tenho medo da lei. Não. Eu tenho que fazer o que é certo pelo que é certo. É por ser certo. É porque concordar com ser certo. Eu tenho que ser ético porque eu gosto de ser ético. Porque eu me convenci que ser ético é o certo. E não pelo que os outros vão achar a meu respeito. Tá certo? Áurea, como eu falei para você, nós estamos no Estado laico. Então, por isso que eu disse, olha, eu sigo a lei. E também, aí é uma opção pessoal minha, que eu falei da minha opção, a minha opção religiosa, que é a cristandade, e aí, como a grande maioria eu disse, olha, inclusive a lei ela também não vem do nada, ela tem toda uma construção histórica. Então ela vai ter um determinado embasamento. Então foi por isso que eu fiz essas referências, tá certo? Mas o que eu queria dizer é exatamente isso, que o ser humano, ele é o único animal racional. Então, existe algo que nos diferencia dos demais. O animal ele age pelo instinto, mas nós temos a razão. E a razão que nos diferencia. E a razão, dentro das suas origens, ela ajudou a gente até as leis. E é isso que nos diferencia. Tá certo? Então, por isso que eu sei que é um tema espinhoso, mas eu tenho que falar por quê? Porque tem muita gente explicando errado. Precisa pelo menos alguém clamar pelo que é certo e explicar o que é certo. Tá certo? Porque eu vejo que em muitas situações estão tentando deturpar o que não precisa ser deturpado. Porque está estabelecido, é só você entender aquilo que foi estabelecido. Tá certo? Pessoal, pela questão aqui do horário, eu vou só também finalizar agora com o outro excludente, que é referente exatamente ao caso fortuito ou à força maior. Tá certo?
Então, caso fortuito ou força maior é uma ação humana que era imprevisível e que acabou também acontecendo, e a força maior é uma força da natureza, né? Então, digamos, ocorre uma inundação em uma cidade, várias pessoas morrem. Como ocorreu uma inundação, que foi algo que não era previsível, você tem como culpar o Estado pela inundação e os prejuízos ocorridos da inundação? Não tem, né? É um fato da natureza imprevisível. Como também um fato humano que seja imprevisível. Por exemplo, surgiu aí uma crise financeira que não estava previsível e gerou um impacto grande no país. Você não pode culpar os governantes, porque é algo que era imprevisível. Então, podem também ocorrer ou ações humanas ou situações, fatos da natureza que são imprevisíveis e que podem acontecer e podem gerar vários prejuízos. Mas se for situações dessas que configurem caso fortuito ou força maior, você também não pode fazer a responsabilização do Estado. E só na observação aqui, quando a gente fala da culpa concorrente, foi quando a gente falou da culpa da vítima, né? Onde a culpa da vítima ela pode ser exclusiva, ou seja, pode ser somente da vítima, ou também pode ser partilhada. Geralmente, quando tem essa culpa concorrente, há necessidade de se fazer uma perícia para saber até que ponto a ação do agente do Estado, a ação do preposto do Estado, a ação do representante do Estado, ela contribuiu para aquele determinado prejuízo. E aí o juiz só vai exigir do Estado aquele percentual que o agente contribuiu para a geração daquele determinado prejuízo. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal?